Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Agradecemos a equipe toda que preparou o café da manhã também. Estava delicioso aí novamente, né? Bom iniciar dessa forma pela manhã. Não sei como foi a semana de cada um, né? Deus fala com cada um, talvez de diferentes formas ao longo da semana. Essa semana eu acordei ontem pela manhã meio angustiado, assim, preocupado com as coisas do trabalho. Eu não sei como é que é o teu dia de manhã quando você acorda, mas eu tenho tido às vezes alguns momentos assim que eu acordo pela manhã e já acordo meio pilhado, assim, parece que vem na cabeça assim, tem que resolver isso agora, essa outra coisa daqui a pouco, e daqui a pouco vem mais isso, vem mais aquilo, e vai acumulando. E minha família já tinha saído de casa pela manhã, tinham ido para a aula todos, minha esposa, meus filhos, e aí enquanto estava tomando café da manhã, eu pedi assim para Deus, Deus, você está vendo como é que eu estou, né? Estou angustiado aí, eu queria que você me desse uma palavra bacana hoje pela manhã. Falei bem assim para Deus, quero uma palavra bacana, eu preciso ter uma energia aí diferente aí, porque está difícil. Eu fui fazer a devocional e às vezes eu uso um livro de devocional ou outros livros, tenho alguns livros, e aí na devocional falava do Salmo 3, e no Salmo 3 tem 2 versículos ali, o versículo 3 e 4, que dizem assim: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Então, quando eu li essa palavra, eu falei assim, né? Tem um versículo que a gente aprendeu no Cada Homem um Guerreiro, que fala assim, tudo que pedirem em meu nome, né? Eu vou dar a vocês, né? Se pedirem em meu nome, eu darei a vocês. E às vezes a gente não pede, né? A gente precisa pedir para Deus. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã, né? Então, se você tem esses momentos também durante o seu dia, durante a sua semana, peça para Deus. A gente parece que sempre quer resolver com as nossas forças tudo. E a gente sabe que a gente é fraco, né? A gente não consegue sozinho com as nossas forças. Eu quero, antes de passar para a equipe de louvor, fazer uma oração ainda. E tem alguns pedidos de oração, alguns agradecimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre o Oscar, a gente quer orar pelo Oscar, pela saúde dele, né? A gente quer agradecer também pela família do Wender aqui, que a gente orou aí nos meses anteriores. Aí a filha dele estava na UTI, está super bem agora, mamando bastante, né? Ele falou aqui para mim hoje pela manhã. Que bom, né? Que Deus tem abençoado. Tem um colega de trabalho que veio aí em 2 encontros já essa semana, ele foi demitido do trabalho, hoje ele não está aqui. Eu falei para ele que a gente ia orar por ele também. Então, queremos ter esse momento de oração. Mas antes disso ainda, gostaria de dar as boas-vindas a todos e verificar se alguém está aqui pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Quer levantar? Só para a gente dar um oi aí, levanta aí um pouquinho. Sejam bem-vindos aí, 4 homens aí pela primeira vez aí. Muito obrigado pela presença aí, que vocês possam se sentir bem aí conosco. Vamos orar então, pessoal? Querido Deus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por tanta coisa boa que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, pela bênção que tivemos durante essa semana, proteção, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, que Tu és a luz, és o caminho, que a gente pode Te buscar a cada dia. E eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está aqui, por cada um que se esforçou para estar aqui pela manhã, de estar aqui junto conosco, com o objetivo também de encontrar os amigos, mas principalmente também de ouvir a Tua Palavra, Pai. Que Tu possa estar nos abençoando nessa manhã. Obrigado por esse café gostoso que tivemos, por esse dia lindo que está lá fora.
e que tu tens abençoado cada um que está aqui. Quero te pedir em especial também pelo Oscar agora, Pai. Tu sabes a situação dele, a questão da saúde, e queremos clamar por cura, por recuperação, que tu possa estar abençoando ele, trazendo ele de volta aqui, se for da tua vontade, Pai. Cuida também da sua esposa, Nuke, e os filhos, Pai. Esteja abençoando eles também nesse momento, Pai. Quero te agradecer também pela saúde da filha do Wender, Pai. Nós oramos por ela, pela família, e que tu tens abençoado. Queremos te dar glória e agradecer por isso, Pai, que ela está com saúde e que tu tens abençoado. Também pelo meu colega, Pai, que perdeu o emprego essa semana, Pai, tu possa estar confortando ele, mostrando novos caminhos, abrindo oportunidades para a continuidade do trabalho dele. Esteja abençoando a cada um que está aqui, Pai. Talvez cada um tenha um pedido agora em especial também, tu possa estar abençoando e falando ao coração. Abençoe também esse momento de louvor e também o teu servo que vai trazer a palavra para nós hoje. Isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar a esse Deus que é poderoso para nos ouvir, que é poderoso para nos salvar, porque nós precisamos dele. Poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que
te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a viagem. Tu és tremendo. Senhor, é tão bom podermos confiar num Deus que é soberano, que tem todo o poder e que pode, Senhor, com poder ouvir a nossa oração, receber o nosso louvor e agir em nosso favor, Deus. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente e ainda vai falar com a gente, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, mais uma vez. Tenho a incumbência boa aqui de apresentar nosso preletor, o palestrante, o pastor, como queiram. Friedbert, por favor, chega mais aí. Confesso que quando o Friedbert me passou um breve resumo lá, eu pensei, está indo tudo bem, né? Ele disse, ele é pastor da igreja da Vila Guaíra, ali, a Igreja Menonita da Vila Guaíra, ele é professor de aconselhamento, essa parte foi bem tranquilo. Daí ele falou a parte pessoal, daí ele disse que ele era avô do Beni e do Noah. Aí a coisa pegou, né? Porque se ele já é avô do Beni e do Noah, eu fiquei pensando, aquele Friedbertinho que a gente se conheceu lá faz tempo, né, Friedbert? Faz uns dias, É muito legal, muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar esse convite, tá? Que Deus possa estar te abençoando. Vamos orar juntos ainda. Obrigado, Deus, por esse momento tão gostoso. Obrigado porque homens se prontificaram a estar aqui para ouvir a Tua palavra. Obrigado porque Tu tens algo a nos falar também através do Friedbert. Muito obrigado pela vida dele, estejas abençoando ele agora, estejas usando ele para falar aos nossos corações, às nossas mentes. Que a gente possa sair daqui diferente realmente de como nós chegamos, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Alvin. Fazem agora 1 ano e meio que a Mônica, minha esposa, e eu inauguramos uma nova fase na sociedade. Agora jovens já podem ser avô também, né? Antigamente era coisa de velho, né? Só velho ficava avô, né? E agora a gente inaugurou, então, que jovem também pode, né? E é com certeza uma alegria ter aqueles 2 meninos, né, correndo, um deles só corre, né? Mas uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, né? O convite que o Alvin me fez foi, assim, me encheu o coração. Tem muita gente boa aqui, tem muita gente boa. Tem um que eu estou devendo abraço, que eu não vi ainda, o Vili, mas a gente foi, né, já fui cumprimentando algumas pessoas, e é um prazer muito grande estar aqui. E eu já vou avisando, né? O Alvin já falou, eu sou pastor menonita também, então a pregação não é muito assim, agora olhe para a pessoa do seu lado e fale isso, porque parece que isso dentro do nosso meio não cola. Mas uma coisinha só vou me permitir pedir para você fazer. Eu queria que você pegasse a tua mão direita e colocasse aqui no teu ombro esquerdo, e agora você pega a outra mão e coloca no outro ombro, e agora você dá um abraço em você mesmo, para te agradecer por você ter vindo hoje. Porque a iniciativa da igreja é sensacional, né? Ter um encontro de homens é extremamente necessário, eu não preciso convencer vocês disso, mas parabéns para você que veio. Sei que você tinha coisa boa para fazer hoje de manhã também. Alguns já me adiantaram, né, que o título foi atraente, né? Meu passado não me condena, né? Então não sei se foi atraente no ponto de vista da provocação, ou se você veio aqui ouvir uma palavra da extrema graça, né? Que todo o teu passado não interessa. Mas a ideia era provocar vocês um pouquinho com relação às coisas que aconteceram na sua vida. O que aconteceu na sua vida e como essas coisas afetam a sua vida hoje. Coisas que aconteceram talvez na semana passada, talvez há 10 anos, talvez na sua infância. E eu vejo a dificuldade que pessoas têm, e nós homens estamos num nível, eu acho que de dificuldade um pouco maior nessa área, de lidar com as coisas que nos aconteceram.
e a gente guarda isso para nós mesmos, a gente é ensinado a não sentir dor, a não demonstrar fraqueza, mas algumas das coisas que nos aconteceram, que talvez nós mesmos fizemos ou fizeram em nós ou sobre nós, ainda estão sendo carregadas, ainda estão influenciando a minha forma de ser. E às vezes pessoas vêm perguntar para mim: pastor, como eu faço para me livrar do meu passado? Eu falo: isso é impossível. Isso é impossível. Eu não vou aqui hoje te ensinar a você a se livrar do seu passado. O seu passado é seu. E como ele está no passado, ele vai continuar existindo. Mas eu queria abordar, a partir de um princípio bíblico, como lidar com as coisas que nos aconteceram. E para isso eu vou começar com Tiago 3, um texto de Tiago 3, a partir do versículo 13, eu vou ler até o 18, que fala sobre como nós usamos uma sabedoria, ou melhor, 2 tipos de sabedoria para lidar com o passado. Tiago 3,13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é outra sabedoria, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O conteúdo desses versículos aqui dá para uma série de mensagens. Tem muita coisa aqui, eu não vou teologizar demais e explicar demais cada detalhe, porque eu quero buscar desse texto exatamente o nosso objetivo dessa manhã. É de olhar para a forma como eu abordo as coisas que me aconteceram, que tipo de sabedoria eu uso. Vocês notaram que o texto tem 2 vezes sabedoria, uma vez inclusive o próprio texto bíblico, pelo menos na NVI que eu estou usando, ele vem com as aspas, né? Ele faz esse tipo de sabedoria. E depois ele fala no versículo 17 da sabedoria que vem do alto. E ele fala de uma humildade que vem da sabedoria. Já prestou atenção nessa combinação? Que a humildade vem da sabedoria? Como é que eu posso demonstrar a minha sabedoria se eu com ela mesmo não sou humilde? E essa humildade, ela é consequência natural. Um dos comentaristas que eu li a respeito, ele disse que é inseparável. A humildade e a sabedoria, do ponto de vista divino, elas são inseparáveis. E ele fala de uma inveja amarga, né? Se vocês abrigam no coração uma inveja amarga. E aqui eu queria parar um pouquinho para a gente pensar nessa inveja amarga, nessa amargura. Essa amargura que nós muitas vezes carregamos em função de algo que nos aconteceu no passado. Essa amargura, ela tem uma expressão de algo cortante, de algo penetrante, de algo que machuca, de algo que dói e algo que fede. Algo que fede. Então, se imagina alguma coisa que eu tenho no meu coração, uma espécie de amargura em função de algo que me aconteceu, que me machuca, que corta, que me incomoda, e incomoda você também. Porque fede, porque faz mal. E eu tenho talvez a tola ideia de que eu estou vivendo sozinho com isso, estou sofrendo sozinho, daquilo que... daquilo que me fizeram no passado, mas eu acho que eu dou conta disso sozinho. Só que não. Fede. As pessoas ao meu redor, elas experimentam essa coisa nojenta, gosmenta, fedida, e elas são afetadas por isso. E fala de uma negação da verdade, que na verdade é a essência do pecado. A negação da verdade é aquilo que a serpente fez pela primeira vez lá
no Jardim do Éden, que ela fala assim: é verdade que vocês não podem comer nada do que tem aqui? Né? Aquela afirmação exagerada. E é fascinante como aquela sequência que aconteceu entre a serpente e o ser humano lá no Éden é a mesma de sempre. Então, é verdade que você não pode comer de nada daqui? Não. Deixa, eu vou te ensinar. Né? Aí o ser humano tem aquela sensação: não, eu vou te ensinar. Eu vou ensinar a mentira. Não, é só daquela uma ali que não pode comer, porque se a gente comer daquela, a gente vai saber a diferença entre o bem e o mal. E isso é ruim. Não é ruim, não. Não é ruim, é mentira. Essa parte é mentira. E aí diz, né, que a mulher olhou e era atraente aos olhos. Né? É o ciclo da tentação sempre de novo. Sempre o mesmo ciclo da tentação. E essa é a negação da verdade. Aí que a gente cai. Quando a gente nega a verdade. Quando a gente entra naquela falsa sabedoria. Né? Tenha sempre em mente a sabedoria divina e a sabedoria falsa. E por último, a paz como consequência da correta sabedoria. E o meu objetivo hoje é que no final da nossa conversa você esteja em paz. Ou que melhor, você encontre o caminho da paz. Dependendo da situação, você vai precisar de ajuda. É possível que algumas situações a gente não consegue resolver com uma palestra ou com uma oração. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com a paz no seu radar, com a paz no seu objetivo e como algo possível. Se ainda há algo dentro de você que corta, se ainda há algo dentro de você que machuca e que fede e que incomoda as outras pessoas. Como faço para me livrar do meu passado? Daquilo que eu fiz ou daquilo que fizeram comigo? Estava conversando com um pastor recentemente e eu tive que concordar com ele. E ele falou: olha, eu acho que a ofensa é a doença espiritual do século 21. Você na minha igreja e todas as igrejas que eu conheço, ele dizendo e eu assinando embaixo, né? Se a gente pudesse ter uma varinha de condão, um desejo da lâmpada, aquele um pedido que você faz para Deus e Ele resolve na hora, eu pediria para que a ofensa fosse retirada. E a gente ia resolver a grande maioria dos nossos problemas. Não sei se isso estatisticamente é correto, mas eu concordo que a ofensa e o sentimento de ser ofendido é algo que machuca, é algo que atrapalha, é algo que nos faz carregar fardos pesados, nos faz mancar espiritualmente. Então, ele diz que a doença espiritual do século 21 é a ofensa. E a ofensa é motivo para amargura, para agressividade, para violência, e isso nos relacionamentos é extremamente negativo. A ofensa é motivo ou desculpa para vícios, para pecados sexuais, para traições, para pornografia. Situações que o ser humano busca como resposta a uma ofensa. Às vezes nem se liga, às vezes nem conecta uma coisa com a outra. E a ofensa, ela sempre parece sabedoria. A ofensa tem essa aparência dessa sabedoria, entre aspas. Não, mas é que você não sabe como é que foi. Né? Eu bebo, ou eu consumo pornografia, ou eu sou agressivo, ou eu sou violento, ou eu sou recluso, ou eu sou... Porque assim, é uma consequência natural, você não está na minha pele. É isso que eu tenho que fazer. Ela parece uma sabedoria, mas na verdade ela está nos envenenando. A ofensa tem o poder de gerar veneno em mim, e esse veneno muda a minha forma de pensar. E eu vou já ilustrar isso para vocês, como que essa ofensa, ela gera esse tipo de veneno dentro da minha forma de pensar, e como eu começo a mudar a minha lógica, né? E nós temos uma certa imunidade em nós, né? Aprendemos muito sobre isso durante esse tempo de pandemia, que algumas coisas elas vêm em nossa direção e a gente não se contamina, né? Todos nós aqui estamos agora, biologicamente falando, né, carregando uma série de bactérias, vírus, gripes e sei lá o que tudo mais, mas
alguns de nós estão mais suscetíveis, outros menos suscetíveis. Às vezes, a gente toma uma vacina contra a gripe e fica mais protegido. Mas tem algumas coisas que a gente realmente não consegue evitar. Tem algumas coisas que mesmo o melhor sistema imunológico não vai conseguir lutar contra. E espiritualmente não é muito diferente. Há coisas que acontecem contra a gente, coisas que poderiam nos ofender, e que quanto melhor a gente está, mais equilibrado a gente está, quanto mais a gente está realmente alinhado com Deus, né, e alinhado com a sua palavra, menor o risco de a gente ser ofendido. Mas tem coisa que é forte, tem coisa que é pesada. E mesmo o mais santo, o mais profundo, o mais experiente cristão, às vezes pode ser ofendido, e como nós lidamos com isso é que vai fazer toda a diferença. Então, deixe-me tentar ilustrar isso para vocês, um PowerPoint um pouco simplista, de algo que eu chamo do ciclo da ofensa. Então, imagine que alguém ofendeu você, e você pode talvez já ter na sua mente uma situação da sua vida, tenha sido ela bem resolvida ou não, mas imagine que alguém ofendeu você. O próximo passo é que você sente uma emoção. Essa emoção pode ser uma emoção de raiva, de sentimento de vingança, uma emoção de que eu não valho nada. Alguma coisa acontece no meu coração, e não é quando eu encontro na esquina da Avenida São João, né? A partir dessa emoção eu chego a uma conclusão, que é mentirosa. A pessoa me ofendeu, aquilo gerou em mim uma emoção, meu ser, minha alma respondeu aquilo, e eu chego a uma conclusão mentirosa. A partir dessa conclusão mentirosa, se eu não travar esse ciclo, ele vai começar a afetar a minha mentalidade. Eu chego a uma determinada conclusão, eu já vou citar 2 exemplos bem práticos de como isso acontece, mas eu chego a essa conclusão e aquilo vai se tornando aquele veneno dentro da minha mente e vai mudando a minha mentalidade, a minha forma de pensar a respeito de alguma coisa e principalmente a respeito de mim mesmo. Essa mentalidade gera as ações. As ações, aquilo que a gente faz, vem a partir da forma como a gente pensa, né? Por último, isso se torna um hábito, ou, conforme for, se torna parte da minha identidade. E o que eu faço a partir dali? Ofendo de novo. Volta lá, ainda tinha uma última setinha, obrigado. E eu ofendo outras pessoas, que vão gerar todo esse ciclo, e que vão ofender outras pessoas. Então, a ofensa, quando ela não é tratada, ou quando ela segue esse ciclo natural, digamos assim, não espiritual, ela gera mais ofensa. Agora sim, por favor, o próximo. Deixa eu tentar exemplificar isso com uma situação aqui da minha própria vida. Eu imagino que alguns possam se identificar. Depois eu vou citar um outro exemplo, mas é para deixar isso bem claro, para deixar esse princípio bem prático para vocês. Bullying. Na minha época não chamava isso, né? A gente não existia esse nome, né? Mas meu nome é Friedbert. Sou alemão, magrelo, né? O único crente da escola, né? Estou falando lá do meu primário, né? Ruim de bola que só ele. E para ajudar, eu entendia as coisas que a professora falava na primeira. Então, eu era o alvo perfeito do bullying, né? Todo mundo caía em cima de mim, né? Pegava no meu pé por causa do meu sotaque. Eu aprendi a falar português com 7 anos, né? Meu sotaque, magro, crente, né? Enfim, todas as coisas que tinha motivo para pegar no pé, era isso. E ainda aprendi as coisas de primeira, e eu cheguei a um ponto de errar questões na prova para não ficar com as melhores notas da sala de aula, porque isso era outro motivo de bullying. O que aconteceu comigo naquela época? Óbvio, vergonha. Qual que é a emoção que alguém sente quando sofre bullying? Fica com vergonha, né? Ficava profundamente envergonhado, me esforçava no futebol. A minha grande vantagem é que eu era o dono do campo de futebol, né? Então eles tinham que me deixar jogar. Só que eu não sei se isso era uma vantagem, porque eu passava vergonha toda vez, né? Até hoje ainda, né? Eu brinco que eu tenho 2 pés esquerdos e nenhum deles é canhoto, né? Então, com o pé eu não sei fazer nada. Qual que era a conclusão que eu chegava? Eu sou desprezível.
eu sou desprezível, eu não presto para essa turma aqui, eu não me encaixo, não sirvo para isso aqui. Eu não sei, eu não conto as piadas que eles contam, eu não sei jogar bola como eles jogam, eles pegam no meu pé, então eu sou desprezível, e gerou em mim um complexo de inferioridade. Está vendo que não é nada de ciência astronáutica aqui, não, né? Então, eu desenvolvi um complexo de inferioridade, e o próximo passo, como é que eu reagia a isso? Com agressividade. Como é que eu faço para me defender no meio onde eu tenho a sensação, a experiência de que o mundo, né, ou que aquele grupo me despreza? Eu reagia com agressividade de volta, né? Como é que isso mudou a minha identidade, a minha forma de ser? O ataque era a minha forma de defender o meu valor. Então, se alguém pegar no meu pé, porque eu errei aquele passe, se alguém pegar no meu pé porque eu tirei nota boa, se alguém pegar no meu pé porque eu sou alemão, porque eu sou crente, ou ficar brincando com o meu nome, eu me torno agressivo, né? Graças a Deus eu não era uma criança forte, então as minhas tentativas de agressividade física eu me dei mal, né? Então a gente já mudou essa agressividade para uma agressividade verbal. E o que isso fazia então? Que eu gerasse mais ofensa, agredisse as pessoas verbalmente. Deixa-me dar um outro exemplo, tentar ver se chega perto de vocês essa prática. Imagine uma traição. Essa traição pode ser nos negócios dos seus pais com você, de alguma coisa que você esperava, eles não fizeram. Uma traição no relacionamento amoroso. Imagine algum momento que alguém é traído próximo. A pessoa, eu imagino, né, provavelmente algumas pessoas vão sentir ira quando se sentem traído. Pode ser outra emoção. A sua emoção você não escolhe, né? A sua emoção ela vem, de certa forma, automaticamente. Solução, muitas vezes, para traição é vingança. Fui traído, eu vou me vingar daquela pessoa, daquele sistema, daquela comunidade, vou me vingar daquilo que aconteceu. E começo a pensar que a solução para as coisas é o bom e velho olho por olho, dente por dente. Isso começa a fazer parte, né, se eu não travar esse processo, isso começa a fazer parte do meu jeito de ser. E não só para coisas negativas, para coisas positivas também. A pessoa me deu um presente, eu tenho que dar um presente de volta. A pessoa me fez um favor, eu tenho que fazer um favor de volta. E é interessante, até parece uma coisa, entre aspas, santa, uma coisa correta, e obviamente que não está errado você retribuir um favor, mas eu vejo em pessoas, e acompanho alguns casos, onde esse sentimento de traição ele está tão arraigado que eu não consigo receber um favor simplesmente recebendo um favor. Eu não consigo agir naturalmente. E me aconteceu uma coisa interessante, um pastor, amigo meu, de longa data, um dia nos convidou para a gente ir jantar na casa deles. E a gente conversou, e a gente se divertiu, e foi muito bom, né, colocar o papo em dia. E aí eu puxei o telefone, né, falei, vamos marcar uma data para vocês virem lá em casa, né, para a gente retribuir. Ele falou, não, isso eu não faço. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você está querendo retribuir o que eu fiz, aceite esse presente que eu te dei. Se você quiser me convidar outro dia você me convida, mas aceite esse presente que eu estou dando para você. Eu falei, nossa, que interessante, né? Como a gente tem esse sentimento de que eu tenho que retribuir, parece que eu estou em dívida, parece que eu preciso passar isso adiante, né? Pois bem, vamos lá. Então, eu começo a viver tudo na base da troca, seja algo positivo ou seja algo negativo, né? Então, se alguém me fez algo de ruim, eu pago na mesma moeda. Se alguém me fez algo de bom, eu tenho que obrigatoriamente retribuir. E a minha identidade começa a ser de que o valor que eu tenho está baseado nessa ação e reação. Alguém conseguiu se identificar com alguma coisa? Talvez não nessa sequência, mas você conseguiu fazer um ciclo de algo que te aconteceu? Passa o próximo, faz favor. Não, antes. Isso. Sabe qual que é a única coisa que você não pode mudar nesse quadro? A ofensa. O que te fizeram. É a única coisa que você não pode mudar.
Porque as pessoas efetivamente fizeram algo contra você. Realmente aconteceu algo. O resto tudo está nas tuas mãos. O resto tudo é essa sabedoria que Tiago fala, de a gente não guardar esse amargo, da gente não guardar esse veneno dentro de nós. Você pode controlar as suas emoções, ela é sim uma reação natural àquilo que aconteceu. Ela é uma reação natural àquilo que te aconteceu, mas a Bíblia fala, por exemplo, com relação à ira, que era o nosso quadro anterior, né? Irai-vos e não pequeis, né? Então a emoção, ela é algo que vem de alguma forma natural de dentro de mim, mas eu posso, ou melhor, eu devo controlar ela para que ela não se torne algo pecaminoso dentro de mim. Isso vale para a ira, como é o texto que a Bíblia, né, a expressão que a Bíblia traz, mas pode ser a vergonha. Eu posso pecar a partir da vergonha, eu posso pecar a partir da humilhação, eu posso pecar a partir de uma série de emoções que acontecem. E assim vai. A emoção, depois aquela conclusão que eu tirei, tipo, né, eu sou desprezível, eu não presto para nada. É mentira. É mentira. Não é verdade. Não é porque o pessoal fazia bullying, né, que eu não tenho valor. E vai gerando uma mentalidade, volta mais um pouquinho. Não sei se ele está indo de sozinho. Então a minha mentalidade, eu preciso manter ela alinhada com os princípios de Deus o tempo todo. Obviamente que as minhas ações também, né, minhas ações que vão a partir da minha mentalidade, e a minha identidade, ela precisa ser tratada por Deus também. A consequência de um pensamento mentiroso, né, aquela mentira que eu deixei gerar dentro de mim, de que eu sou desprezível, ela é exatamente o oposto ao fruto do Espírito. É exatamente a verdade, entre aspas, aquela verdade mentirosa que se opõe ao fruto do Espírito. Veja se vocês conhecem essa expressão, ou se essa frase se torna conhecida, parecida com algo que vocês conhecem. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Essa é a versão da Bíblia, a mensagem de Romanos 12, 2. Porque eu sei que se eu ler Romanos 12, 2, a maioria, né, que já conhece, já vai entrar no automático. Eu falei, já sei o que está acontecendo aqui. Mas eu vou ler ele, passa próximo. Estava aí, então. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo aquele processo que aconteceu, talvez de maneira errada, a partir da sua ofensa, ou da ofensa que você experimentou, ele precisa passar por essa renovação da mente, de nós pensarmos de outra forma, de nós permitirmos que as verdades que nós colocamos dentro de nós sejam substituídas pelas verdades bíblicas, que essa pseudo-sabedoria que nós tínhamos construído em cima de algo que nos aconteceu, seja substituído pelas verdades bíblicas, pelo que Deus diz a nosso respeito. Que nós renovemos a nossa mente, a gente não se amolde demais ao padrão desse mundo, que nós estejamos permitindo que a nossa mente vá cada vez mais sendo alinhada. E essa expressão, todo esse contexto de Romanos, desse texto de Romanos, às vezes é um momento, mas ele descreve muito mais um processo do que um momento. E quando a gente fala de aconselhamento, quando a gente fala de cuidado espiritual, quando a gente fala de cura de traumas, quando a gente fala de cura de feridas ou de ofensas, eu vejo Deus fazendo milagres. E às vezes desculpa usar a expressão, uma oraçãozinha
que resolve, né? Não existe isso, mas às vezes em um momento, em uma conversa, as coisas se resolvem. Assim como a cura física também pode acontecer, mas a grande maioria, pelo menos na minha experiência, é um processo. E a renovação da mente, ela passa por um processo. E ela passa por revisitar aquele momento que aconteceu e tentar identificar que conclusões eu tirei de lá para cá. Que conclusões eu tirei e como isso afetou a minha forma de agir. E voltar lá naquela ofensa, onde eu não posso mudar o que me aconteceu, aquilo realmente aconteceu, e começar a fazer um ciclo virtuoso com isso. Existe um personagem folclore alemão, das historinhas da cultura alemã, chamado Barão de Münchhausen. Não sei quantos de vocês conhecem. Ele tem uma sacada muito famosa dele, que em um momento ele cai dentro de uma areia movediça. E ele está dentro da areia movediça e está sozinho, e ele não consegue sair, e a solução que ele encontra é pegar os seus próprios cabelos e puxar com bastante força, assim ele consegue sair da areia movediça e ele se coloca para fora. Soa familiar? De eu mesmo querer sair da minha areia movediça, eu mesmo querer sair do meio onde eu estou, e talvez desse ciclo que eu já estou convivendo há muito tempo, né? No meu caso, né, isso aqui eu estou falando da minha infância, então fazem uns 20 anos mais ou menos que isso aconteceu. Vovô, né? Agora ficou um pouco incoerente o que eu estou falando. Um pouco mais de 20 anos. Mas esse ciclo na minha mente, ele é para mim um alerta constante. Eu procuro estar constantemente alerta, porque aquela última consequência, né, de eu usar a agressão como uma resposta à ofensa, ela ainda é aquela que de vez em quando, né, se eu tiver com a guarda baixa, ela ainda levanta a mão assim na hora né, tem uma assembleia aqui dentro assim, né, o que nós vamos fazer agora, né? Aí ainda levanta a mão, vamos se vingar, vamos ser agressivo, vamos usar as palavras para responder a pessoa, né? Então esse processo de renovação da mente, ele nesse caso para mim, e eu imagino que para muitos também, seja algo que eu tenho que ficar com a guarda levantada. Eu tenho que ficar atento, uma vez que está arrumado aquilo, uma vez que eu entendi que havia uma mentira em mim. Havia uma mentira dentro de mim que dizia que quando alguém fala algo contra você, você precisa se defender. E eu sei que temos pastores aqui presentes. Às vezes, quando alguém fala algo contra a igreja, a gente pensa que é a gente, né? Não sei se eu sou o único aqui, eu sei que outros pastores também, né? Estão falando mal da igreja, ou estão reclamando. Alguém fala, puxa, mas por que o culto não podia ter esse momento a mais? Eles falam, já estão falando mal de mim, já tem que, né? A gente planeja as coisas e alguém tem uma sugestão melhor, e eu tenho a tendência de entender isso como uma agressividade. E eu já preciso lembrar, não é contra você, e mesmo que fosse, não reaja de maneira violenta, não reaja de maneira agressiva. E essa história do Barão de Münchhausen, ela procura ilustrar essa tentativa que é bem típica nossa de homens, né? Homem do sexo masculino, de a gente tentar se virar sozinho com as nossas coisas. A gente não pede ajuda, a gente não... já é uma piada antiga, né? A gente estava falando na mesa ali sobre coisas que já não são mais atuais, né? Mas era a piada de pouco tempo atrás que o homem não para pedir direção, né? Quando está perdido no endereço, o homem não para pedir direção. E o Waze salvou muitos casamentos nesse sentido, né? Eu não digo que ele salvou o meu casamento, porque eu acho que não seria tão grave, mas nos salvou de algumas discussões, com certeza, né? Mas é esse comportamento tipicamente masculino de não, eu posso sozinho, eu tenho que fazer sozinho, eu não posso depender de alguém. É uma atitude de fraqueza eu pedir ajuda, ou é um motivo de vergonha se alguém souber do que eu estou passando, e você não vai conseguir se tirar da areia movediça puxando os seus cabelos. Peça ajuda para alguém que te trouxe aqui, alguém de confiança, seu líder do grupo familiar, seu pastor. Peça ajuda. Só o fato de alguém estar andando com você e talvez te ajudando a identificar como esse ciclo se manifesta
na sua vida. A humildade que provém da sabedoria. A humildade de poder voltar e chegar numa pessoa e falar: eu preciso de ajuda. É uma atitude sábia. A humildade que provém da sabedoria. Não abrigam, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. É algo que a mágoa, a ofensa, é algo que a gente guarda no coração. Eu lembro, com detalhes que eu não precisaria, dos momentos de ofensas que eu experimentei, seja na minha infância, seja depois na vida adulta, de traições, de situações no local de trabalho, seja lá o que for. Eu guardo no coração e a gente tem parece que aquele carinho em guardar e falar assim: não, mas isso aqui realmente doeu, é por isso que eu sou assim, eu tenho que guardar esse tipo de inveja dentro de nós. E ele fala assim: não se gloriem disso e nem neguem a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. E lá na frente ele diz: o fruto da justiça semeia-se em paz. Uma vez organizado isso, uma vez identificado isso, você pode viver em paz. Não dá para mudar o que aconteceu no seu passado, mas dá para você ter paz a partir disso. E aí, em vez de feder, a gente exala perfume. Em vez de a gente sentir dor, a gente se sente confortável. Ao invés de a gente fazer mal para as pessoas ao nosso redor, a gente faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus tem um caminho de paz. Deus tem um caminho de paz para você que começa hoje. Essa é a beleza da vida cristã, né? Coisas erradas ou coisas ruins aconteceram, ou eu cometi até o dia de ontem. Mas a partir de hoje, Deus oferece para cada um caminho de paz. Esse é o jeito, o modus operandi de Deus, da reconciliação, do ministério da reconciliação e daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Pai querido, que privilégio podermos experimentar a partir daquilo que Jesus conquistou na cruz, da paz sobre situações que nos aconteceram. E eu creio que o Teu Espírito ministra o coração de muitos aqui nesse momento, trazendo à memória situações desagradáveis, ofensas, situações que geraram pensamentos não alinhados com a Tua palavra, situações que geraram ações não alinhadas com a Tua palavra, que geraram mentalidades e que talvez estejam machucando e interferindo também nos relacionamentos com o próximo. Pai, que nesse momento, cada uma dessas pessoas, cada um desses homens queridos aqui, que estão tendo o convite, estão ouvindo o convite para lidarem com essa situação, para tratarem isso, tenham ousadia, tenham a coragem de mexer nessa situação, de possivelmente pedir ajuda para alguém, de trabalhar com isso, para que o Teu nome seja mais uma vez glorificado, para que mais uma vez haja o milagre, Pai, da reconciliação, o milagre da restauração, o milagre da cura espiritual dessas feridas, Pai. Eu abençoo a vida de cada um aqui, que possa estar também levando essa paz para os seus relacionamentos, para as suas famílias. Abençoo o sábado, domingo, fim de semana de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Filbert, essa palavra tão preciosa e que eu sou muito grato a Deus por ter colocado pessoas a gente tem conversado bastante, o Carlos e eu, sobre as mensagens que a gente traz aqui. Vocês sabem que essas mensagens elas vêm numa sequência lá do Cada Homem um Guerreiro. Então, aquelas mensagens que estão no Cada Homem um Guerreiro, a gente procura passar, né, para as pessoas. E quando eu falei com o Filbert sobre essa passagem, né, que o texto lá diz feridas passadas, né, quem fez o Cada Homem um Guerreiro. E quando eu falei com o Filbert, ele prontamente se colocou à disposição de nos trazer
essa mensagem. Tenho certeza que Deus te usou, Filbert. Muito obrigado por isso. Por falar em cada homem um guerreiro, a gente tem apresentado aqui sempre isso, e eu vou pedir para o Evandro. O Evandro vai, para não ser sempre eu falando do cada homem um guerreiro, eu pedi para o Evandro falar um pouquinho. Ele está fazendo, está terminando agora, né, Evandro? Então conta para nós um pouquinho aí. Bom dia, meu nome é Evandro. Deus nos dá sabedoria e nos dá entendimento das palavras. Isso a gente aprende muitas vezes sofrendo algumas coisas, né? E no grupo Cada Homem um Guerreiro a gente encontra amigos que a gente pode conversar, pessoas que a gente pode receber ajuda, muitas vezes, dos nossos problemas que a gente tem. Então, é um grupo que tem me fortalecido bastante, tem me ajudado a ter entendimento, e lá a gente recebe a paz de Deus que excede todo entendimento, que vem para a mente e para o coração da gente. Tem feito muita coisa boa na minha vida, tem melhorado muito o meu relacionamento com a minha esposa, são 28 anos já de casado. E lá a gente troca muita informação, troca muita ajuda realmente um do outro, né? Eu sou o mais velho lá do grupo, e daí quando tem que falar de adolescente, a minha filha é da idade de um dos rapazes que faz com a gente ali. Então, a nossa experiência serve para ajudar eles, e a experiência deles vem me ajudar muito. E ali a gente realmente encontra um apoio, que é realmente aquilo. A gente tem que ter, às vezes a gente tem vergonha como homem de pedir ajuda. A gente tem vergonha de chorar, eu não, né? Mas a gente tem vergonha porque a gente sempre aprendeu que o homem não chora. E a gente tem que mudar isso na nossa cabeça. A gente tem que ter a tranquilidade de saber pedir ajuda para não tentar a gente mesmo sair do buraco. E com o grupo, né, Cada Homem um Guerreiro, eu não sou dessa igreja, tá? Eu sou presbiteriano, mas eu me sinto aqui uma casa nova para mim. Eu tenho me sentido muito bem, a gente tem vindo nos cultos, porque aqui a gente está encontrando um apoio. A gente está criando amizades aqui que realmente a gente pode abrir o coração, e a gente não vai ser julgado por isso. A gente simplesmente vai ser auxiliado a sair do buraco. E isso tem me ajudado bastante. Eu aconselho vocês, se puderem, façam parte. É um esforço que a gente faz, é uma vez por semana. Às vezes a gente fica, tem que ficar decorando versículo. Eu falei, nossa, cara, quanto versículo, eu sou ruim para decorar. Mas a partir do momento que você consegue viver aquilo começa a vir naturalmente para você, né? Você faz um esforço, e aquele esforço vira uma rotina, aquilo vira uma coisa boa na tua vida, e você vai sair daqueles ciclos ruins e vai criar ciclos bons na sua vida. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, e uma pessoa realmente, um filho de Deus melhor, em cada lugar que você vai. E daí a gente pode falar, pode brincar, a gente tem liberdade de ligar um para o outro e falar assim, cara, estou com esse problema, e a gente apoia um ao outro. Então é isso que eu queria incentivar vocês a realmente, se puderem, façam, vale muito a pena mesmo, tá bom? Era isso. Desculpa, chorei. Obrigado, Vando. Muito obrigado. Vocês veem que não sou só eu que sou empolgado pelo Cada Homem um Guerreiro, né? Pastor Robson, pode fazer o final. Eu vi que você estava quase levantando ali. Depois, no finalzinho, você passa para mim, né? Tá, eu falei com a Nuke agora há pouquinho, que eu iria atualizar. O Oscar, talvez, ele estava entrando no banho, por isso que eu não falei com ele diretamente, mas é possível que ele tenha alta hoje ou amanhã, mas ainda não tem resultados conclusivos de porque ele teve essa convulsão essa semana. Mas está bem agora nesse momento, a médica ia passar agora há pouquinho lá para atualizar. Queridos, bom tê-lo aqui. Você é bem-vindo também, se quiser estar com a gente. Amanhã de manhã nós temos culto às 10 da manhã, depois às 7 da noite. E eu estou, quando estava ouvindo o Friedberg falando, a gente se conhece há muitos anos, Friedberg, acho que mais de 35 anos. E eu estava pensando, porque de manhã eu vou estar pregando, eu vou estar falando sobre uma voz a ser ouvida, em Hebreus capítulo 3. E Hebreus 3 e 4, umas 3 vezes aparece a expressão, hoje se ouvirdes a sua voz. Eu acredito que hoje de manhã talvez você ouviu isso, a voz de Deus falando.
e há vozes que a gente não tem que ouvir, né? Que a gente tem que ignorar. Aí eu estava pensando nisso, mexendo nisso ontem, aí meu cunhado me manda uma foto de uma embalagem de caixa de pizza, sabe essa pizza de entrega? E está escrito assim, porque a gente ouve tanta bobagem hoje em dia, né? E a gente às vezes precisa filtrar, diz assim, o que eu tenho que levar a sério? A ideia é, que eu tenho que levar a sério? E o texto de Hebreus é, leve a sério esta voz. Hoje se ouvirdes a sua voz. Na caixa de pizza tinha assim, está em inglês, está escrito assim, abra a caixa antes de comer a pizza. Você aguenta uma coisa dessa? Dá para levar a sério uma coisa dessa? Alguém imprimir isso na caixa de... Mas que bom, né? Mas não é... Mas tá certo, né? É bom abrir a caixa antes de comer a pizza, tá certo, né? À noite, pastor Juba está trazendo a mensagem. Juba, cadê você? A Juba falou para vocês no último Café dos Homens, o anterior. Já tem uma palhinha do que você vai falar amanhã-noite? Né? A Estrada de Romanos. Tá bom. Cara, vale a pena você estar junto, tá? E vir à igreja, além de tudo, é comunhão. Eu tive numa igreja em São Paulo, final de semana passada, pregando. Eles estão vivendo uma situação que nós estamos vivendo também. A inconstância, porque muita gente descobriu que dá para ficar em casa e assistir pela internet. Na internet você não se relaciona. A gente precisa de convivência. Uma igreja tem uma riqueza, não é só a questão do aprendizado de Deus, essa comunhão com Deus, é a comunhão uns com os outros. É um tesouro que você precisa e eu preciso. Tá bom? Queridos, muito obrigado por estar com a gente nessa manhã. Você é muito bem-vindo a estar conosco de novo. Acho que a Elvio vai fazer o que o Oscar normalmente faz. Tá certo, deixa eu ver assim. Nós temos que lembrar do Oscar, né? E o Oscar, como é que ele faz? A frase já está meio... O café é gratuito, mas tem um custo. Na saída tem a caixinha de contribuição, valor sugerido R$10.